Podcast Bancada Azulina. Simbora, Dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida Jovem Confiança! Alô, Trovão Azul! Tamo junto, hein? Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina de número 82, Bancada Azulina para falar sobre esse jogo entre Confiança e Cruzeiro, Confiança 1, Cruzeiro 1, também falar de toda essa maratona que vivemos nos últimos 30 dias, né? Foram 12 jogos em 30 dias, então basicamente um jogo a cada 2 dias e meio. Então, muita correria para os atletas, muita correria para a gente, que já saía de uma bancada para gravar o outro. E vamos fazer um balanço de tudo isso e ver, entre mortos e feridos, quem se salvou. E para fazer esse bancada aqui comigo, eu estou com o retorno dela, Ellen Graça. E aí, Ellen, a mulher voltou e agora vem a Confiança Acelera nessa Série B. Seja bem-vinda, minha amiga. A mãe tá on! E aí, galera? Saudades do Bancada, saudades de todos vocês, meus amigos, meus parceiros. Eu ando meio ausente das redes sociais, mas estou sempre ali no... O grupo que eu vejo sobre o Confiança é o Bancada, então eu estou por dentro de tudo por causa de vocês, mas muito feliz de estar de volta. E vamos nessa maratona aí, né, Mike? Vamos comentá-la. Valeu, Ellen! Seja bem-vinda mais uma vez, espero que você esteja bem. Vamos agora para essa semana de espera e descanso. Junto aqui também comigo, Lucas Oliva. E aí, Lucão, como é que você tá, meu camarada? Como foi seu final de semana? Fala, Mike, fala, Ellen, bancada. Essa maratona aí terminou, né? Mas vai começar outra, né? Que são 2 jogos por semana. E espero que o Confiança agora, como você bem falou, se encontre com as vitórias. Mas eu achei bem digno, Mike, o comportamento do Confiança. A gente não dá nem para falar em pós-pandemia, que a pandemia ainda tá rolando. E o Confiança fazendo 12 jogos em 30 dias. Eu acho que o empate ontem com o Cruzeiro, a gente terminou essa maratona de uma maneira bem digna, como o Dragão de Aracaju botou em manchete. E vamos falar desse jogo aí, né, contra o bicho papão da Série B, que é o Cruzeiro aí de Minas Gerais. Valeu, meu amigo. Pois é, maratona aí pesada, finalzinho digno. E vamos lá. Também junto aqui comigo eu tenho as primas Ferreira. Carla Ferreira, e aí, minha amiga, como é que você está? Como é que foi seu final de semana? Fala, Mike. Fala, galera do Bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Meu final de semana terminou melhor do que eu achei que ele iria terminar, né? Porque ontem eu já disse, vou botar a cerveja para gelar, porque para assistir esse jogo eu vou ter que beber para não ficar doida, para não morrer, né, de agonia. E graças a Deus foi mais tranquilo do que eu imaginei, no sentido de que não passei tanto nervoso que eu pensei que ia passar, né? Me surpreendi positivamente, ao mesmo tempo fiquei com alguns questionamentos, mas eu tenho buscado compreender bastante todos esses contextos, essa maratona. É o que eu normalmente argumento aí, quando a gente está nessas discussões, né, acaloradas sobre a nossa temporada, porque os torcedores estão arrepiados, né? Mas, graças a Deus, o final de semana terminou melhor do que eu imaginei. Valeu, minha amiga. Pois é, ainda com o goleiro pegando pênalti, não tinha como terminar ruim, né? Pois é, né? Pois é. E fechando a bancada de hoje, Daniele Ferreira. E aí, Daniele, como é que você está, minha querida? Como foi o seu final de semana? Dani, liga o microfone. Fala, galera do Bancada. Quero dizer que é um motivo de muita alegria estar com vocês novamente, depois de um período de ausências, estou retornando. E estar aqui, né, com a presença da colega Carla Ferreira e da Ellen Graça é um motivo de muita satisfação. Elas que são companheiras de arquibancada, de grupos, e sempre estamos, né, de alguma forma interagindo sobre as novidades do Dragão. Com relação ao jogo de ontem, vamos falar muito. Tenho algumas coisas para pontuar e tenho certeza que hoje o Bancada vai ser muito produtivo, porque essa análise dos últimos 30 dias do Confiança vai dar o que falar.
Valeu, Dani. Pois é, foram 30 dias bem intensos e que vamos aqui, vamos só começar a falar sobre isso. Tem muito ainda para pensar. E o podcast de Bancada Azulina você vai encontrar em dragãodearacaju.com.br. Além disso, você vai encontrar no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no YouTube e no seu programa agregador de podcasts favorito, ok? Vamos lá, vamos falar desse jogo e vamos começar com o Lucão. Lucas, você que foi ao hotel recepcionar o Cruzeiro junto com a sua namorada cruzeirense, quais eram as suas expectativas para o jogo? Como é que você viu o primeiro tempo? E foi o tempo mais movimentado do jogo, né? Como é que você viu os times que entraram em campo? Enfim, escreva aí as suas sensações e impressões do primeiro tempo dessa partida. Antes de falar do jogo em si, vou falar dessa curiosidade que foi levar minha namorada, que é cruzeirense, inclusive tem tatuado Cruzeiro do Sul e tal, ver o elenco do Cruzeiro, que estava aqui no Hotel Del Mar, né, na Orla. Eu estava assando uma carne e ela estava lá comigo e a gente mora aqui na Coroa do Meio, tudo pertinho. E do nada ela conversando com algum amigo cruzeirense falou que o elenco estava aqui no Del Mar. Então, e que ia sair 4 da tarde em direção ao Batistão. Aí eu saí da churrasqueira 10 para as 4. E aí cheguei, tava por volta de uns 20 cruzeirenses, né? Fizeram aquele corredor polonês e ligaram a caixa de som, aquelas caixas de som portátil, né? Porque é tudo torcedor de sofá, né? É tudo só fanático. E aquela recepção com caixa de som e tal, e ainda a gente conseguiu filmar e tirar uma foto dela com o Fábio. Então ela ficou super emocionada e tal, ganhei muitos pontos. Mas aí vamos pro jogo em si. O jogo começou de uma maneira assustadora para a massa proletária, porque o Cruzeiro fez uma blitz, se posicionou muito bem no campo do Confiança e a gente ficou abafado. E para piorar a situação, o árbitro da Federação Carioca, eu esqueci o nome dele agora, Mike, se você puder me lembre, ele marca um pênalti que eu acho que só ele viu, não é nem um pênalti contestável, não foi pênalti, ele ficou com a vontade enorme de marcar um pênalti e marcou, e isso foi um início de jogo muito ruim para Confiança. Mas a sorte foi que o Rafael Santos estava muito ligado, eles reconhecidamente é um ótimo goleiro em pênaltis. Rafael ele é um ótimo goleiro embaixo das traves. Acho que a deficiência técnica dele está mais na saída de bola, na questão dele sair nas bolas alçadas na área do Confiança. Ele realmente é um batedorzinho de borboleta. Ele sai batendo borboleta. Muitas vezes não vê a bola. Várias vezes o Matheus Mancini, que fez uma ótima apresentação, salvou a gente tirando a bola na linha, porque Rafael Santos não via a bola. Mas pegou um pênalti e isso encorajou, deu força para todos os jogadores. Obviamente, se o goleiro pega um pênalti, mas logo em seguida, em 2 falhas consecutivas do menino Dudu, sai o gol do Cruzeiro. E de uma maneira, troca de passes na área com cabeça, entendeu? Então, foi uma maneira ridícula de tomar um gol e a gente ficou preocupado. Mas aí, o primeiro tempo, as coisas foram se acomodando, o Confiança começou a relaxar, a entrar no jogo, ver que aquele bicho-papão não era esses bichos-papão todo, e a gente termina o primeiro tempo empatando o jogo. Uma grande jogada, Ari Moura e Reis se entenderam muito bem. Eu espero que essa dobradinha entre eles dois continue acontecendo. Eu acho que realmente Ari joga bem ali no lado direito de ataque, ele com a perna invertida, e Reis se aproximando dele, eles com aproximação, eles fizeram uma grande jogada e o Confiança conseguiu o gol dele. Reis chutou bem, chutou firme, mas o goleiro Fábio do Cruzeiro falhou e o Confiança empatou o jogo. Então essa foi a tônica do primeiro tempo, o Cruzeiro fazendo aquela blitz, o árbitro inventando um pênalti pro Cruzeiro, porque essa Série B, Mike, tanto o Miltinho como o Iago, eles têm que reclamar na CBF, no comitê de arbitragem. É muito fácil marcar as coisas em cima do Confiança, tem que parar com isso, pô. Dar cartão amarelo, marcar pênalti, é muito fácil marcar qualquer coisa contra o Confiança. E ainda mais no final do jogo, tem aquelas bolas na mão dos cruzeirenses que o cara não viu nada, entendeu? Pelo que eu sei, a regra agora mudou. Qualquer toque de mão
é pênalti, né? Pelo que eu tô sabendo da nova regra. E aí, não sei se é por falar do segundo tempo, mas no segundo tempo foi um pouco mais tranquilo. Eu acho que esse gramado ruim do Batistão, que virou notícia. Calma. Depois eu falo do segundo tempo. Lucas, Diga. o árbitro da partida era Marcelo de Lima Henrique, carioca. Marcelo de Lima Henrique. Eu sei que Mike ficou chateado porque Mário Bezerra, no programa dele, tava chamando ele de ladrão, mas não tem outro adjetivo, Mike. E ele é um cara reconhecidamente polêmico, um árbitro muito ruim, que erra sempre, que erra em grandes jogos. E esse pênalti que ele marcou, ele viu uma mão de Jefferson. Rapaz, até agora eu tô procurando essa mão. É um absurdo, um absurdo. Isso aí pode comprometer um campeonato, uma permanência. Eu acho que Miltinho, que tá licenciado, não sei se Miltinho pegou Covid, mas tá licenciado, ele tem que fazer uma pressão no comitê de arbitragem, junto com o Iago, e pararem de roubar o Confiança nessa Série B. Senão, a gente tá na 4ª rodada, daqui pra 38ª, o que é que vai acontecer? Beleza, assim, não acho ruim a crítica, mas acho que chamar de ladrão é que se ofende o pessoal do cara e não o erro profissional. Ele errou e tem que ser questionado por isso, mas até a gente conseguir provar que ele roubou por outros meios, aí é uma distância bem grande, mas enfim. Seguimos. O absurdo também, Mike, é a transmissão sulista do Premier, porque o pênalti foi um absurdo. E se tivesse acontecido isso pro lado do Confiança, tenha certeza que a transmissão, o narrador, o comentarista sulista, ia ficar o tempo todo evidenciando isso. E eles fizeram como se nada tivesse acontecido. O cara marcou um pênalti inexistente, o cara perdeu. Pronto, eles não falaram mais sobre isso. Beleza. Eu também senti muita... Desculpa, mas eu senti também muito isso. Era como se eu estivesse assistindo a TV de um clube, sabe? Eu me senti, eu não gostei não da transmissão nesse sentido, tipo, enchendo muito a bola do Cruzeiro. Beleza, é um time que vem de Série A e tal, né, recém-chegado e tal, na B, é um time muito cotado, mas ao mesmo tempo tem que ter respeito, né? Nesse sentido eu tô com o Lucas, eu não gostei nada. Beleza, Carla, aproveita que você já tá aí falando, fale do segundo tempo. Como é que você viu que os times voltaram do intervalo, as substituições de Matheus, as substituições de Henderson? Como você leu a segunda etapa do jogo? Então, Mike, eu quero destacar, primeiramente, que eu quero, inclusive, tirar essa dúvida. Dudu foi substituído no primeiro tempo mesmo, né? E aí a galera ficou meio sem entender. Eu fiquei muito, assim, observando as reações, né? Do porquê de Silva não ter entrado como titular e tal e coisa. Disseram que poderia ter sido por desgaste e tal. E aí Dudu que acabou se queimando, né? Entre aspas, assim, porque foram 2 erros. O menino é bom, mas ele é novo e tal, não tem aquela, né, experiência no sentido de... E também não tem uma característica defensiva, que foi o que eu, na minha leitura, entendi que Matheus iria fazer, que era, assim, buscar fechar um pouquinho e tal. E no segundo tempo, o que mais chamou a atenção foram as substituições, né? Porque Ari estava rendendo muito bem no jogo, e aí ele optou por sacar Ari e sacar... Mas quem, meu Deus? Acho que foi... Ari estava morto, ele foi direto pro São Lucas. Então, e aí ele sacou Ari, colocou Marcelinho, e a galera pistolou muito. Eu não fiquei chateada, porque achei que Marcelinho até tinha entrado bem. E ele tirou alguém no meio ali, que eu não lembro quem foi, colocou Amaral, né? E aí, pronto. Eu gostei das substituições. Assim, tipo, não achei péssimo. Fiquei primeiro me questionando, mas depois, compreensível, né? Todo mundo um pouco cansado, o campo não estava ajudando muito, e eu acho que em certo ponto o campo atrapalhou também, o Cruzeiro, no caso. Mas não acho que o resultado do jogo foi reflexo do campo, não. O resultado do jogo foi reflexo do futebol mesmo. E eu acho que a gente mereceu. Tipo, o empate foi ok pra gente, apesar de que, se não tivéssemos sido prejudicados pela arbitragem, poderíamos inclusive ter vencido, né, essa partida. Porque aquele pênalti foi pavoroso não ter sido marcado. A interpretação realmente é essa que Lucas disse, que bola na mão do jogador com intenção ou sem intenção é pênalti, porque ele, como profissional, precisa saber tirar o braço, entre aspas, né? Tipo, a não ser que o braço seja colado no corpo, o que eu não percebi nesse lance especificamente.
Mas não foi aquele jogo de grandes acontecimentos, não foi aquele jogo de encher os olhos, sabe? Em alguns momentos fiquei entediada, inclusive, mas é um jogo importante e um jogo que o resultado, para mim, tá de bom tamanho, foi de bom tamanho, sabe? Eu pensei que seria, entre aspas, pensei que seria pior. Mike, Beleza. Fala, Ellen. A respeito do gramado, eu sei que a gente não pode depositar a culpa de um empate, de uma derrota, de uma partida ruim no gramado, mas eu acredito que a fase que o Confiança está vivendo chega a ser vergonhoso o estado desse gramado do Batistão. E outra, nem estava tendo jogo, pô, voltou a ter jogo agora há pouco tempo, para o gramado estar nesse estado e a gente não... Eu vi um vídeo rolando da Secretaria de Esporte hoje, mas eu não assisti. Não sei o que ela falou no vídeo, mas eu também acho Mariana Dantas, Ellen, Mariana Dantas. Ela que arrancou as faixas, né? Não foi ela que arrancou as faixas? Ela mesma. Ela disse que precisa de uma semana sem jogo para aplicar um pesticida mais potente para matar de vez a praga e não afetar nenhum jogador e nenhum trabalhador ali perto do campo. Então, eu entendi que ela tinha dito que eles precisavam de pelo menos uma semana. Foi isso que eu entendi, né? Para tratar de fato essa praga. Mas veja, esperou começar o campeonato para perceber que o campo tá ruim. Precisou de pressão da torcida do Confiança, porque o Confiança é o único time que está utilizando o gramado no momento, né? Sim. Ai, que soberba. Enfim, para a mulher chegar e fazer... Para a mulher não, né? Para os dirigentes da federação, enfim, de tudo, da Secretaria de Esporte, de tudo. Um negócio que vai dar visibilidade não só para o time, lógico, mas para o Estado em relação ao esporte, a tudo. Por que não pensaram nisso antes? Eu acho que é uma coisa, um quesito a ser questionado, assim, que o futebol, o sergipano é muito amador, velho. Sinceramente, acho que se não fosse o Confiança, meu Deus do céu. Pois é, Ellen. Vamos só fechar esse jogo contra o Cruzeiro. Eu queria chamar a Daniele. Daniele, dava para vencer esse jogo? Qual o seu balanço geral a partir dos comentários de Lucas e Carla? Dava pra gente sair com o melhor resultado? Ou esse empate contra um time gigante como o Cruzeiro foi bem ajustado e vamos pra frente? Eu tive a sensação, Mike, que poderíamos vencer. Vou pontuar uma das falas que Lucas ele trouxe quando ele falou, né, dessa blitz que foi montada pelo Cruzeiro lá no primeiro tempo, e a gente percebeu o quanto a equipe do Cruzeiro de fato deu aquele trabalho, né, para o Confiança, mas depois que a gente conseguiu fazer o gol, a equipe ela conseguiu ficar mais leve, ela ainda pressionou, atacou. E eu senti ali, naquele exato momento, que viríamos para um segundo tempo, né, com uma conduta assim, com uma postura mais forte, mais decisiva em campo. E aí chegamos no segundo tempo e a gente percebeu que a queda no ritmo, né, das equipes, não vou levar o campo também como um fator principal, mas eu acho que a gente pode pontuar também essa queda de ritmo devido ao campo. A gente percebeu que a postura do Confiança foi outra. A entrada de Marcelinho e Ítalo não rendeu como a gente esperava, né? A gente percebe que tudo aquilo que foi feito no finalzinho do primeiro tempo, em tese, só foi para nos iludir, eu fiquei com essa sensação, e no segundo tempo a gente não conseguiu ver uma equipe, né, com aquela tônica do finalzinho do primeiro tempo. Uma coisa que eu quero destacar, e eu acho muito importante, até porque nos grupos do Confiança, eu sempre fui uma das torcedoras que peguei no pé desse jogador, e eu preciso dar a César o que é de César neste momento, eu acho que vocês vão concordar comigo, Matheus Mancini. Eu quero destacar aqui que ele teve uma boa atuação, na verdade ele tem vindo de boas atuações, e ontem também nos livrou de um gol, salvo engano, na jogada do Léo, né? E a gente precisa destacar que esse jogador, ele conseguiu, né, ao longo dessas últimas partidas, criar, né, uma postura, né, em campo, juntamente com o Lirley. Eu acho que a gente se encaminha para a formação de uma zaga muito mais consistente, né, com a atuação desses dois jogadores. Quero destacar também que Reis, eu
a segunda partida, né, que a gente consegue ver uma atuação positiva dele, e ontem, com o passe de Ari e toda aquela jogada, a gente percebe também que é um jogador que tem mais a oferecer. Num contexto geral, eu posso dizer que o resultado ele foi de bom tamanho, né? Estávamos jogando com a equipe do Cruzeiro, uma grande potência do futebol brasileiro. No entanto, a realidade atual do Confiança é que não deixa a gente ficar tão animado, né? Porque a gente está carente de vitórias, o nosso time precisa vencer. Então, talvez esse resultado de ontem não traga para nós a sensação, né, que deveria estar presente hoje no coração de todo torcedor proletário. E, por fim, deixo como algo lamentável também, né, a atuação do árbitro. A gente precisa compreender que no cenário no qual estamos, né, de Série B agora, o Confiança ele vai se deparar com atuações de árbitros que, no momento de decisão, possivelmente, né, se estivermos jogando com uma grande equipe, nós seremos prejudicados de alguma forma. Não quero dizer aqui com essa fala que isso seja uma atitude deliberada, intencional de um possível árbitro, é porque a gente compreende como é que funciona o contexto do futebol. Em um jogo pegado, disputado, onde estão duas equipes, e nesse cenário, Confiança chegando agora, né, na Série B, uma competição nova, sem tanta tradição nesse meio, é preciso, e aí eu concordo com o que o Lucas falou, a nossa federação precisa se impor, a diretoria do Confiança não pode se omitir em fatos como o que ocorreu no de ontem, e precisa se posicionar e falar. Dani, só completando o que você falou, Mancini nos salvou em 2 oportunidades, assim, quase que na linha do gol. E a segunda delas foi de cabeça e de costas. Eu fiquei impressionada com aquele lance e quero reforçar o que você disse, porque em outro bancada eu já falei, inclusive depois do jogo do Bahia, eu falei que logo antes da pandemia começar, eu falei, né, que ele tinha atuado mal e tal, descasquei. E aí depois eu assumi que ele vinha bem. E hoje eu preciso reforçar o que você está falando. Fez uma excelente partida. E, assim, titular indiscutível, né? Sim, é preciso que a gente dê o mérito, né, até porque na hora de criticar, eu posso dizer assim com toda certeza, na hora de criticar, vou criticar muito, mas também sei reconhecer, né, que vem de boas atuações, e isso precisa ser destacado também para o torcedor, né? Pois é. Pois é, Matheus, ele de fato tem feito uma boa atuação. Acho que ontem, outro jogador que queimou a língua de muita gente foi Ari Moura. Acho que Ari tinha quase consenso que ele, do meio pra frente, foi o melhor jogador. Fez boas jogadas, fez praticamente a jogada toda do gol. Inclusive, muitos lamentam a saída dele, mas eu concordo com o Lucas. Ele tava morto na hora de sair, tava mais, enfim. O torcedor tem todo o direito de achar, ter suas impressões. Eu disse, a gente criticou tanto ele e eu vivi para ver na transmissão dizendo que ele possivelmente seria o melhor jogador do Confiança em campo. Pois é. Eu já tenho essa teoria, que ele se posiciona, ele entra quando ele entra de titular, ele joga melhor. Não sei se é as orientações de Matheus, que ele segue mais à risca, se ele não consegue entrar no mesmo pique do jogo. Enfim, tem algumas coisas assim, puxar pela memória. Ari deve ter feito umas 2 ou 3 boas atuações esse ano, e todas elas ele saindo de titular. Vamos agora... Alguém tem mais algo a falar sobre esse jogo contra o Cruzeiro? Ou já podemos partir para o balanço da maratona que começou lá, ainda no mês de julho, contra o Sport, lá em Feira de Santana? Fala, Lucão. Eu só queria dizer que eu tenho a impressão que Matheus Costa está começando a entender melhor o elenco, as características dos jogadores. Ele já está começando a tatear mais, ter mais ideias, porque realmente ele chega... E como ele chega naquele período sem jogo nenhum, ele vai conhecendo os jogadores e de ouvir falar. E com a sequência de jogos que tivemos nessa maratona, ele aprendeu com erros e acertos e ele começou a identificar cada característica de cada jogador. Por exemplo, a dupla de zaga que Dani falou que está mais consistente, Nirley e Mancini, é uma obra de Matheus Costa. Lembramos que com Daniel era Nirley e Luan. E hoje
Mancini fez um dos seus melhores jogos com a camisa do Confiança, como já foi falado aí pelas companheiras de bancada. Agora mesmo, essa situação de Ari Moura e Reis jogando próximos um do outro, na lateral direita de ataque do Confiança, ele já está começando a entender o elenco proletário. Ele já percebeu que Dudu não tem condições de jogar como lateral esquerdo ali, que Dudu é um menino novo ainda. Você vê como ele mudou ainda no primeiro tempo. Silva entrou muito bem, outro que jogou muito bem. Eu acho que o Confiança está no caminho certo. Só falta o Confiança uma vitória para a gente tirar essa zica e começar a pontuar forte com outras vitórias e sair definitivamente da zona de rebaixamento. Até porque Daniel Paulista acabou de ser demitido do Sport e se as viúvas de Daniel já estavam pressionando que ele voltasse, agora ainda mais, né? A pressão sobre Matheus vai aumentar ainda mais. Eu espero que ele consiga as vitórias e silencie as viúvas de Daniel Paulista. Eu concordo, Lucas, integralmente com você e destaco mais uma situação, que seria o caso do Dudu. A gente falou aqui de Matheus Mancini, de Reis e Ari. Quero pontuar também sobre Rafael, né, que você falou lá no início. A gente não pode deixar de sempre dar os créditos ao grande goleiro que nós temos. E eu penso que ontem a escalação do Dudu era justamente para criar, né, esse conhecimento que o técnico ele precisa ter. Eu percebi em alguns grupos que o pessoal começou a cornetar, né, a escalação do Dudu, e aí a gente percebeu de fato o quanto ele não se saiu bem, ele vacilou muito, né, em várias marcações, e após a substituição dele, muita gente não entendeu porque o Matheus teria escalado e ficou aquela contenda toda que a gente já conhece dos grupos azulinos. Mas é bem como você está falando, eu acho que ele está conseguindo, né, criar, né, a sua identidade, conhecer melhor o elenco, e o elenco também precisa agora, né, reagir a essa forma de trabalho, porque a gente sabe que é muito difícil, né, para um jogador sair de um esquema tático, entrar em outro, fora que a gente teve esse período também da pandemia, e eu acho que, assim, é uma via de mão dupla, né, os dois lados começam de alguma forma a falar a mesma língua, e cabe a nós também, enquanto torcedores, eu sei que é muito difícil, ter paciência. Beleza, pessoal. De fato, eu também, como o Lucas, vejo algumas evoluções no trabalho de Matheus com o elenco. Vejo algumas evoluções, inclusive táticas. Eu não tenho uns 2 jogos que a gente não vê mais aquele buraco na frente da área. Aquele buraco que, inclusive, foi o que ocasionou o gol do Bahia na semifinal da Copa do Nordeste. Os gols do Paraná na estreia da Série B. Então, aquele buraco ali, as linhas de 4 que o Matheus tanto fala nas entrevistas, elas parecem que estão funcionando, já não tem mais aquele tanto de espaço. Claro que a gente ainda vai falhar por questões técnicas e também por questões físicas dos nossos jogadores, né? É justamente o tema que agora a gente vai começar a abordar. Foram 12 jogos em 30 dias, isso dá uma média de um jogo a cada 2 dias e meio, ou seja, um jogo a cada 60 horas, e isso é desumano. Nem tênis está em uma quantidade absurda dessa de jogos em um curto espaço de tempo. Vamos lá, Ellen Graça, qual o seu balanço desses jogos todos aí? Onde a gente começa lá em Feira, termina aqui no Batistão contra o Cruzeiro, começa contra o Sport, termina contra o Cruzeiro, com o Clássico no meio do caminho, título do Sexpão no meio do caminho. Como é que você enxergou essa maratona de jogos de Confiança? Bom, tirando o desgaste, né, físico, que é óbvio, acho que não preciso nem falar, que a equipe veio de um período parada, pô. O Confiança estava parado, todo mundo parado, na verdade, né? Literalmente, o mundo inteiro parado, e de repente veio com uma sequência dessa, punk rock, assim, total, mas até que a gente fez... tivemos bons resultados, né? Bons resultados no começo no pós-pandemia, né? Que foi as classificações da Copa do Nordeste, que a gente chegou, foi na semi, não foi? Foi na semi. De empate. Tivemos bons resultados também. Bons não, né? Razoáveis. No estadual, que poderia ter sido melhor.
né? Mas foi assim, foi difícil, acho que agora vai dar para aliviar muito não, né? Mas um pouco, assim, a parte física da equipe em si, mas foi bom para ver também o que a gente tem no banco de reserva, quando precisava ter um jogo com time misto, enfim. Foi bom para estudar minuciosamente as peças que a gente tem disponível, né? Para essa Série B. Inclusive, a gente tem 3 novas contratações, né? Agora que foram divulgadas recentemente, né? Bruno Paraíba, que é atacante, Thiago Luiz, que é um meia ofensivo. Eles falaram que ele é um meia ofensivo, então vamos ver aí, né? Que é o que tava precisando. Acho que é uma deficiência que eu consegui enxergar nas últimas partidas que eu pude assistir. E Kaique, que todo mundo já conhece, né? Eu, particularmente, gostava muito de Kaique no tempo que ele jogou. Mas a torcida não era muito... Pelo menos o pessoal que eu conhecia, assim, não era muito simpática com ele, não. Mas eu particularmente gostava. Eu gostei da contratação de Kaique Sá. Eu acho que hoje ele volta por Confiança muito mais experiente, rodou bastante, sempre jogando em alto nível, em nível de Série B. É um jogador que sempre teve velocidade. Eu acho que ele vai equilibrar ali aquele lado direito, que você tem Enes, que é um lateral super defensivo, ele é perfeito defensivamente. Enes só não tá jogando Champions League porque ele não sabe dar passe vertical e não sabe cruzar direito. Mas defensivamente é um leão. E Kaique Sá, quando o técnico precisar agredir mais ali pela direita, você bota ele ali. Ele é quase um ala direito, né? E deve ter evoluído na situação defensiva. Foi até importante essa contratação de Kaique, porque nesses jogos que Enes não jogou, acho que foram 2 jogos, não foi que Enes teve um problema no muscular, alguma coisa do tipo, eu não lembro exatamente quantas partidas foram, mas ele fez falta, Enes fez falta. Como o Lucas disse, ele é bom no que ele faz, né? Mas tem os defeitos dele que ninguém é perfeito, né, minha gente? O problema de Enes é o ataque, né? Se Enes aprender a atacar, ele sair do Confiança vai direto pra Série A. Porque ele é fantástico. Defensivamente, ele é perfeito. Eu não lembro dele ter perdido um duelo nesses 2 jogos que ele voltou contra Cuiabá e contra o Cruzeiro. Vamos lá, continuar falando nesse balanço. Lucas Oliva, Lucão, o que você acha que evoluiu entre o jogo contra o Sport, que aconteceu lá em Feira, e esse jogo contra o Cruzeiro em tudo, né? Quais os pontos de evolução que você enxerga? Então, os 2 jogos foram empates e os gramados totalmente diferentes, né? Aquele jogo lá em Feira foi num gramado tipo society, né? E o gramado do Batistão é uma vergonha nacional, pode botar na conta do governador Belivaldo Chagas e dos seus cargos comissionados aí em sequência, né? Mariana Dantas, Sidraque. E o que eu vejo de evolução é a questão do Matheus Costa, como eu já falei aqui, conhecer mais o elenco em si e cada jogador e suas características e especificidades. Eu acho que hoje o treinador do Confiança, ele conhece bem seu elenco, já entendeu bem o que ele está precisando, que quem tiver no DM saia do DM e que esteja todos à disposição dele 100%. Então ele precisa de um Bruno Paraíba 100%, que realmente chegou para ser o camisa 9. A torcida gosta muito do Mikael, mas o menino vai continuar entrando durante o decorrer das partidas. Série B não é brincadeira e chegou o camisa 9, é Bruno Paraíba. Ele vai precisar de um Thiago Luiz 100% fisicamente e motivado, né, que é um jogador que já jogou no Santos e tantos outros clubes, então ele vai ter que dar uma motivação ao Thiago Luiz para ele demonstrar o futebol dele, que as pessoas conhecem, sabem que ele joga, mas o jogador precisa de físico e de empolgação para jogar, né? Objetivos. Ele precisa de um Moritz também. Então é isso que está no Confiança. Quando o elenco tiver à disposição, todo mundo bem fisicamente, que é o que é necessário a Série B, eu acho que foi essa evolução que a gente pôde ver nesses 30 dias, depois desses 12 jogos, a situação do nosso treinador, saber mais agora em que posição colocar cada peça, as alterações eu gostei bastante também.
dele no jogo contra o Cruzeiro, ele entendendo bem o que teria que ser feito no jogo, a questão de fechar aquela entrada da área que você lembrou bem, quantos gols a gente tomou, né? Até mesmo o Mosquito, né? Que só fez aquele jogo contra o Paraná, fez aquele golaço em cima da gente, já estreou pelo Corinthians na Série A, ainda fez gol. Então acho que são essas evoluções que a gente pode perceber. E essa mais recente de todas, que é essa duplinha ali, né? Que é o Reis e o Ari Moura, né? Eu acho que funcionou muito bem. Acho que a gente precisa que essa duplinha funcione ainda mais nessa Série B. Essas são as evoluções que eu enxerguei, Mike. Beleza, Lucão. Carla Ferreira. E agora o contrário. O que você acha que regrediu entre esse jogo lá do Sport, dia 22 de julho para cá, na temporada como um todo, né? Porque a gente teve aquele jogo, não deu para tirar muitas lições, já que foi o primeiro jogo da volta, mas enfim, né? Desde o primeiro jogo lá daquele clássico que a gente venceu contra o Sergipe até hoje, você enxerga algum ponto que regrediu e o que foi? O que você avalia de regressão nesse Confiança? Então, Mike, o que eu enxergo de coisas ruins, né, que a gente vivenciou, né, desse retorno para cá, foram coisas mais estruturais, sabe? Coisas que, tipo, sempre me chamaram a atenção no sentido de o que é que vai fazer com que o time renda bem, com que o time tenha o melhor retorno, né? É a melhor estrutura. E assim, eu sinto que a gente tem... Eu sinto não, eu percebo, todos nós percebemos que a gente tem problemas com isso, né? A gente não teve... Primeiro que a gente não teve tempo, né? A primeira semana que a gente tá parando para respirar, de fato, é essa semana agora. Se pra gente era corrido que fazia gravação em cima de gravação, tu imagina pra quem tá jogando, pra quem tá viajando, pra quem tá pra lá e pra cá, pra quem tá fazendo teste de Covid o tempo todo, né? Além de custoso, é aquela coisa que cansa mesmo. Então, eu acho que o cansaço físico, o cansaço psicológico foram determinantes também nessa campanha da gente, assim, de ter atrapalhado bastante. Eu consigo visualizar dessa forma, entendeu? Tecnicamente, esse desgaste interferiu nisso, na questão de a gente do técnico não conseguir manter uma regularidade e de muitas vezes eu não entender certas trocas e só conseguir compreender depois de certo tempo, né? Porque a gente teve aí baixas e mais baixas por conta da maratona, então, e não ter campo decente para treinar, né? Enfim, essa série de coisinhas que eu acho que a grande parte dos torcedores perceberam, e por isso eu tenho sido muito compreensiva com o Matheus Costa, por exemplo, sabe? E também com os jogadores, entendeu? Então, assim, eu tô buscando sempre ver o copo meio cheio, apesar de todas essas dificuldades, e sabendo que a gente não tá isento de passar por mais dificuldades ainda, né? Somos um clube que demorou muito para chegar na Série B, então, assim, a gente vai passar por muita coisa difícil ainda, e tem que ter paciência, pô. Ainda mais num contexto desse, né? Pois é, minha amiga. Temos que sempre olhar o copo meio cheio ou até meio vazio. O que não pode é quebrar o copo, como às vezes eu sinto que a galera tem forçado a barra. Isso também tem atrapalhado bastante. Eu acho que, além de profissionais, são pessoas, né? Que, obviamente, acho que ninguém sob tanta pressão consegue trabalhar tão bem. Porque eu não me lembro do dia que eu sofri uma pressão tão, como eu posso dizer, não é incisiva não a palavra, mas uma pressão de uma forma que eu não consiga nem pensar, entendeu? No meu trabalho. Vocês conseguem se imaginar trabalhando dessa forma? Porque eu não consigo. Não estou dizendo que ninguém tem que ficar calado e batendo palma para todo erro, não, sabe? A gente, enquanto torcedor, tem que cobrar mesmo, mas a gente também tem que ter bom senso, né? Exatamente, essa é a palavra, bom senso na hora de fazer as cobranças. Daniele, para o futuro, o que a gente, a partir de todas essas lições, toda essa maratona que Ellen explicou, os pontos de evolução que Lucas falou, as regressões que Carla mencionou, fazendo um apanhado, botando tudo isso no liquidificador, o que a gente sai
para o futuro? O que a gente pode esperar dessas próximas rodadas de Série B, essa semana de preparação que a gente tem para enfrentar o Figueirense lá em Fortaleza, lá em Florianópolis. Então, o que esperar desse Confiança agora com foco total na Série B? Bom, Mike, eu teria duas situações para pontuar. No entanto, eu preciso destacar que nós temos uma situação, e isso já foi falado ao longo, né, do podcast, dessa gravação aqui, a questão do campo, do elenco limitado, técnico conhecendo os jogadores. Então, quando a gente pega todo esse cenário, eu vou fazer aqui só uma comparação com o time do Flamengo, por exemplo, né? O Flamengo está com um novo técnico, num retorno, né, de uma parada, né, que foi gigante, né, para todo o futebol, e a gente percebe como um time, né, que tem um super elenco, uma baita estrutura, campo bom para jogar, né, com estrelas, né, no plantel, está tendo suas dificuldades, e a gente sabe que isso é natural. E aí, quando eu faço essa análise para o nosso Confiança, não tem como a gente não destacar que esses pontos aqui de elenco limitado, campo, rendimento físico, que isso, né, vai ser algo que vamos ultrapassar, que a gente vai vencer de imediato. Só ao longo dessa competição, né, que é muito longa, a gente vai conseguir driblar alguns desses pontos fracos, e a gente espera que a equipe também ela possa ter consciência que a gente está vivendo um contexto, né? Porque a gente falou aqui do campo, e isso não está na conta do Confiança, né? Então, assim, isso já é um fator externo, e é preciso que a administração do Batistão, que o governo do estado de Sergipe também possa arregaçar as mangas e trabalhar pesado em cima disso. E aí eu venho tratar das duas questões que eu queria falar. Primeiro, contratação. Precisamos contratar, né? O nosso elenco, ele ainda não é o ideal, né? A gente sabe que algumas peças se fazem necessárias hoje no elenco do Confiança, e talvez aquela história que a gente sempre discutia aqui, do homem de referência, né? A gente está percebendo que nesse momento, né, o clube precisa muito, o time precisa muito disso, e quem seria esse homem de referência? Seria o Bruno Paraíba? Insistiríamos com o Mikael? Vai chegar mais alguém? Então, assim, a gente precisa tratar essa questão das contratações como algo muito urgente no Confiança. O nosso elenco, ele ainda não é um elenco pronto e nem digno, né, de uma Série B, todos sabemos disso, em que pese muitos jogadores estão ali dando suor, né, lutando com garra. Eu preciso destacar isso. E um outro ponto também que eu posso destacar é o seguinte, que dentro desse cenário de contratações, elas precisam acontecer com propósito, porque não adianta contratações aleatórias, contratações que não tenham, né, como objetivo dar um gás para o time nesse momento. E preciso destacar aqui que hoje nós temos um jogador no nosso elenco, que é o Moritz, né, que no início várias dúvidas, né, surgiram com relação à atuação dele, mas hoje a gente consegue perceber, né, que ele tem evoluído, né? A gente já consegue perceber algumas coisas positivas, né, ao longo desses últimos jogos, e é um jogador que podemos classificar, né, dentro da linguagem do torcedor, como um cara para a Série B. Mas a gente não pode se contentar, né? Essas contratações, elas precisam ocorrer, mas elas precisam sim de um propósito. O Confiança, ele precisa ter responsabilidade financeira, é claro, a gente sabe que não vai se lançar no mercado e fazer contratações que não tenham essa responsabilidade, que também não respeitem, né, o orçamento do clube, até porque estar na Série B não significa que o Confiança hoje é um time rico, né? Alguns torcedores ainda não entenderam essa realidade, acham que o fato de estarmos em uma nova série nos credencia a ser um time rico, com muito dinheiro, com muita estrutura, e a gente sabe que é muito difícil fazer futebol com recursos limitados. Então, precisamos também, né, na hora dessa contratação, dessa ida ao mercado, ter essa responsabilidade. Então, assim, eu coloco como algo para o futuro, né, em que pese todas essas circunstâncias adversas, e o clube, ele precisa focar em contratações, e contratações que deem certo, contratações certeiras, porque não adianta colocar a mão no bolso e ir atrás de qualquer jogador
E, acima de tudo, né, um jogador que não conheça a competição, o que é a Série B, o que é essa rotina de jogos intensos, né? E, enfim, pontuo isso como algo que o clube precisa, assim, ter como um dos objetivos para o futuro. Muito bem, pessoal. Alguém mais quer falar dessa semana? Vamos encerrando por aqui, vamos para a rodada de despedidas. Fiquem à vontade. Então, Mike, essa semana é a semana que a gente, entre aspas, tem para descansar, para trabalhar, para colocar a cabeça no lugar, né? A gente, eu digo, o Confiança, né? E é uma semana para que no final dela a gente consiga ver se surtiu algum efeito, se era só cansaço mesmo, que a gente sabe que não, que a gente sabe que faltam algumas coisas, como o Dani pontuou muito bem aí, né? Nossas limitações, nossas questões, mas que eu ainda reforço, né? Que a gente tenha paciência. Eu sei que o torcedor é impaciente, eu sei que o torcedor esperou isso por muito tempo, mas ninguém disse que ia ser fácil, porque nunca foi, né? Pra gente nunca foi. E assim, espero que a torcida tire um pouquinho da cabeça esse viuvismo de Daniel, que hoje, né, não tá mais à frente do esporte, e aí os olhinhos dos proletários pró-Daniel já brilharam e tal, já estão cantando aí uma volta dele, e eu espero que isso não atrapalhe a gente, assim, essa vontade toda do torcedor de uma mudança, não dê um desespero a ponto da gente querer que ele venha de qualquer forma, até porque eu acredito que ele não queira trabalhar aqui, né, porque na oportunidade que teve, ele obviamente, né, como profissional, se colocou, né, foi embora para um outro time que ele julgou que seria melhor para ele, então assim, eu particularmente quero alguém que queira trabalhar no clube, que abrace o projeto e, enfim, essas coisas todas. Então, assim, galera, se acalmem, entendeu? Não esperem um milagre, porque um milagre vai acontecer no dia a dia, eu acredito nisso, sabe? Vai ser construção e paciência, trabalho. Valeu, Carla. Pois é, eu sempre tenho falado que quando a gente entra numa competição com um discurso que vamos lutar para não cair, a queda, ela tá no horizonte. Então não pode entrar com um discurso e fazer cobrança de outro. E não pode entrar com o discurso de que luta para não cair e cobra resultado de acesso. Mas enfim, pois a gente também... Lembrando que, inclusive, os gols que a gente marcou foram exatamente contra o Cruzeiro e contra o Paraná, que é líder do campeonato, né? A gente sofre 6 gols, né? E a gente marca 2, né? 3 gols, isso. E contra times expressivos que hoje, né, são times que pra gente tá de olho. Então, assim, velho, vamos se acalmar, pô. De verdade. Beleza. Vamos lá, rodada de despedidas. A gente fechando aqui nesse nosso podcast. Ellen Graça, suas despedidas, minha amiga. Foi muito bom ter você de novo com a gente. Não suma por tanto tempo de novo. Suas despedidas aí para essa semana cheia de trabalho e de descanso. Primeiramente, eu quero pedir desculpa por não ter contribuído muito no Bancada de hoje, porque minha rotina, que era muito light durante a quarentena, agora nesse finalzinho, ainda tá em quarentena ainda, né? Mas nas últimas semanas deu uma mudada aí brusca. Aí eu não tô podendo acompanhar nem rede social, nem jogo. Quando o jogo é à noite, eu já chego morta. Às vezes eu durmo no meio do jogo, mas sempre que posso eu acompanho do meu jeito, no Globo Esporte, de alguma maneira. Eu quero pedir desculpa por não ter contribuído muito, mas foi muito bom estar presente, né? Foi muito bom compartilhar o Bancada com vocês novamente. Eu tava morrendo de saudade, de verdade mesmo. Todas as coisas que eu faço, assim, que envolvem Confiança, acho que o Bancada é meu xodó. Ai, meu Deus, o Apaixonadas agora vai me matar. Mas eu tô muito feliz e com esperança também, né, que nosso time dê esse salto aí, né, essa sequência de vitórias. Eu tô sentindo que tá chegando, eu tenho fé em São Mateus Costa. Valeu, minha amiga. Sua contribuição foi ótima, não se preocupe, eu entendo essa sua correria. A gente que tem cria para cuidar não é fácil. Lucas Oliva, Lucão, meu camarada,
Manda um beijo para Yasmin, sem clubismo, e suas despedidas e para essa semana aí que de muito trabalho e muito pensamento positivo. Ela ficou puta no final do jogo, né? Dizendo que o Cruzeiro não jogou nada. Uma semana cheia, que vai ser rara, que daqui a pouco agora vai começar a outra maratona, né? Que até janeiro, jogo terça, jogo sábado, jogo terça, jogo sábado. Então que todos os trabalhadores do elenco proletário, comissão técnica, tenham uma ótima semana de trabalho, um trabalho produtivo, e que o time fique cada vez mais encaixadinho. É como o Matheus Costa falou, a gente vai perder, a gente vai ganhar, a gente vai empatar. Já foram 4 rodadas, ainda faltam 34. E que o Dragão saiba aproveitar bem essa sequência agora. Acho que é uma sequência acessível. A gente fazer o que vem sendo feito com mais precisão no ataque e, quando tiver as chances, marcar, ser cirúrgico. Então, é o Figueira sábado, depois é o Vitória aqui em Aracaju, na terça, e depois a gente vai para Maceió pegar o CSA. O CSA em crise, parece que também o Eduardo Batista foi demitido. Então, é aproveitar as oportunidades que são raras nessa Série B, continuar trabalhando. Eu acho que Carlinha falou muito bem, o milagre vai acontecer no dia a dia. É cada dia de treino, o grupo fechado, unido, um brincando com o outro, mas na hora de trabalhar sério. E que nosso preparador físico, nossos fisiologistas, deixem os jogadores cada vez mais próximos do 100%, e que Matheus Costa seja iluminado. Eu acho que ele tem que vencer a gente sair do rebaixamento e acabar com esse papo de Daniel Paulista, né? Porque, convenhamos. No mais, uma boa semana para todos. Um abraço, bancada. Valeu, Lucão. Um abraço, meu querido. Carla Ferreira, suas despedidas, suas impressões, reflexões para essa semana. Então, Mike, espero e desejo que para todos nós, torcedores, trabalhadores do futebol e do Confiança, tenham uma boa semana de trabalho, uma semana de evolução, para os machucados que se recuperem, para os cansados que consigam as forças novamente, né? Porque no final da semana aí estaremos em uma outra batalha. Então, que esses dias sejam proveitosos para todos nós. E mais ou menos, tudo aquilo que eu já falei, não vou ficar sendo repetitiva, né? Eu estou buscando sempre ver o melhor, e eu espero que Matheus consiga trabalhar e consiga êxito, que a gente consiga a nossa primeira vitória, meu Deus, nessa semana já, contra o Figueirense. Valeu, minha amiga. Foi quase um sermão do monte. Que os curados, que os cansados se recuperem, que os machucados se curem. Eu tô assim, tô tentando sempre, como eu disse, tô tentando sempre ver o copo, a parte meio cheia, né? Porque se eu for entrar na pilha da galera aí, meu filho, eu vou ficar doida. Dar um bicudo no copo. Né? Então é isso. Um abraço para meus amigos emocionados, que eles estejam calmos nessa semana. Valeu, Carla. Daniele Ferreira, suas despedidas, minha querida. Muito bom ter você aqui com a gente. Que bom que você já está virando uma rotina e que venham mais e mais. Eu que agradeço, Mike. Quero desejar para todos que nos acompanham um pensamento positivo, né? Que acreditem, que confiem. O nosso Confiança já venceu as situações mais adversas possíveis. E tenho certeza que, voltando de Santa Catarina com uma vitória, vamos conseguir, de uma certa forma, se livrar dessa pressão que paira sobre o nosso time, sobre os nossos jogadores, sobre o nosso técnico. Então, penso que esse é um momento que precisamos acreditar. Não levar em consideração que Daniel Paulista está aí rondando no mercado, né, que a pressão está muito grande, então se não for dessa vez o Matheus tem que cair fora. Eu acho que a gente tem que pensar que estamos numa sequência, né, fazendo o correto, e em algum momento esse retorno vai chegar, e queira a Deus que seja agora no sábado contra o Figueirense, né, e desejo aqui para todos que nos acompanham que tenham calma,
vibrações positivas, pensamentos positivos, porque o nosso Dragão já venceu coisas muito difíceis e creio que essa Série B é mais um desafio que vai ficar marcado na nossa história e, portanto, só tenho a desejar, né, que o elenco viaje para Santa Catarina com muita vontade, com muita garra e acreditando, porque o Confiança precisa acreditar de fato que pode vencer qualquer time nessa Série B. Show, Zica! Valeu, Daniele, muito obrigado mesmo pelas sábias palavras. Que transmita essa tranquilidade aos jogadores, à comissão técnica, à direção do clube, para que a gente continue nessa batalha aí. A permanência na Série B não vai ser fácil, a gente calhou de pegar uma das Série Bs mais difíceis que tem, e se não houver uma união de todos, né, como diz aquela faixa da Trovão, unidos somos mais fortes, e essa união que a gente está precisando. Da minha parte é isso, vamos fazer os balanços necessários, as reflexões necessárias, tudo que progrediu e regrediu nesse tempo aí de volta no meio da pandemia, para que a gente faça esses 3 próximos jogos aí com sangue no olho, com muita concentração e consiga ali pelo menos 5 a 7 pontos, se vierem os 9, 3 vitórias seguidas, melhor ainda, e ninguém segura mais a gente. E vamos, enfim, esperar que as coisas aconteçam dentro do esperado, dentro do planejamento. Essa semana a gente vai ter bancada pré-jogo contra o Figueirense, então vocês estavam acostumados aí a 3, 4 bancadas por semana. Vão ter um descanso também das nossas vozes, mas contra o Figueirense a gente já volta aí para fazer toda a análise do que há de vir nesse jogo. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e a todas que chegaram até aqui. Saudações proletárias e fui! Alô, torcida proletária! Vamos juntos no seu coração! É no peito e na raça e vamos subir, Dragão! Surgida do chão batido da fábrica, tens uma linda história a contar. Sabino e Epaminondas, lançaram o desafio.